tudo bem com você? Fez todas as atividades propostas na parte 1 dessa videoaula? Bastante informação, não é? Veja que coisa boa! Quanta aprendizagem para te dar suporte na condução de equipes. Para você se localizar, falamos até agora sobre a diferença entre conflito e confronto. Conceituamos conflito e apresentei para você os 2 pilares que dão sustentação de manejo de conflitos. Ainda falta o 3º pilar, que é a gestão do estresse. Convido você para fazermos um quiz agora, para revermos esses tópicos. Agora, pause o vídeo e responda a essa pergunta. Pergunta 1. Falso ou verdadeiro? No conflito, as pessoas estão dispostas a defender seus pontos de vista, mas sempre com a intenção de preservar a continuidade da relação. No confronto, existe sempre o componente hostil, em que as pessoas se opõem no plano pessoal. Se você respondeu verdadeiro, muito bem! Lembre-se que no conflito há troca de ideias, mesmo que com opiniões diferentes. As opiniões são expostas num clima de confiança e de construção conjunta. No confronto, há disputas pessoais, jogos de egos, disputas de poder, agressões verbais, ironias, enfim, um estresse desnecessário. Quando você perceber alguém assim, pergunte a ele ou a ela: me esclareça um ponto. Estamos neste momento em uma situação de conflito ou de confronto? E explique para a pessoa a diferença entre os dois. Vamos para a pergunta 2. Pause o vídeo. Quais são os 3 pilares de sustentação ao manejo de conflitos? Letra A. Conflito, confronto e inteligência emocional. Letra B. Alegria, tristeza, medo, amor-afeto, raiva. Letra C. Conflito intrapessoal, inteligência emocional, gestão do estresse. Parabéns se você respondeu a letra C. Se você estiver com os próprios conflitos internos bem administrados, se utilizar dos 5 passos para ter a inteligência emocional bem calibrada e se conseguir fazer a gestão do seu estresse, certamente estará preparado para fazer um manejo de conflito em situações pessoais e profissionais. Vamos continuar agora com o 3º pilar de sustentação de um manejo de conflito eficaz, que é a gestão do estresse. O estresse pode ser causado por uma série de situações, tais como muito trabalho ou falta de trabalho, falta de confiança, mudança, sentir-se fora de controle, falta de tempo, horários apertados, pressão no trabalho, períodos de descanso insuficientes, falta de conhecimento ou treinamento, situações pessoais de vida, falta de dinheiro e tantas outras situações. Mas atenção! Sentir os efeitos do estresse é uma parte normal da vida, especialmente quando você está enfrentando grandes desafios. Como vimos até aqui, as pessoas percebem as situações de forma diferente. Aqui também, cada pessoa reage de forma diferente ao estresse. O que causa muito estresse para uma pessoa pode não causar para outra. Agora eu quero compartilhar com você o resultado de várias pesquisas realizadas, onde em todas há um ponto em comum. O maior estresse é o medo de perder o emprego. Agora, você saberia me responder qual o outro maior gerador de estresse? Ou melhor, quem é que mais gera estresse em ambiente de trabalho, segundo essas pesquisas? Boa noite. Dados da Associação de Psicologia dos Estados Unidos, publicados no artigo da revista Quartz, revelam que 75% dos trabalhadores americanos consideram seus chefes a maior razão de estresse no trabalho. Contudo, 59% dessas pessoas não largariam o emprego mesmo infelizes, até mesmo porque perder o emprego é o item número 1 de geração e estresse. No Brasil, vários estudos também indicam nessa direção. Alguns, inclusive, apontando o comportamento do líder como um dos causadores de pedido de demissão dos funcionários. Perante isso, cabe a toda a liderança monitorar seu próprio comportamento e verificar o quanto pode estar contribuindo para essas pesquisas. Quais são as maneiras de gerir o estresse?
Veja qual destes você percebe que pode fazer. Evite ou pelo menos reduza a quantidade de cafeína, açúcar, álcool e nicotina. Tome bastante água. Pratique atividade física. Durma mais. Experimente algumas técnicas de respiração e relaxamento. Fale com alguém. Mantenha um diário de estresse. Anote quais situações você sente que está estressado. Gerencie seu tempo e reduza o estresse. Aprenda a dizer não. Mas cuidado, não é simplesmente dizer não e pronto. É um não justificado, negociado. Por exemplo, sinto muito, mas não posso me comprometer com isso, já que tenho outras prioridades no momento. Agora não é um bom momento, pois estou no meio de algo. Poderia retornar em 10 minutos? Ou então, líder, você me pediu para entregar o relatório ao meio-dia. E agora está me pedindo para fazer as planilhas também até meio-dia. Ciente de que não há tempo para fazer os dois, qual deles você quer que eu entregue? Viu? Percebeu na frase que você disse não, sem sequer ter pronunciado a palavra? Descanse quando estiver cansado. Envolva-se em atividades fora do trabalho. Aprenda um novo esporte ou hobby. Tire um tempo de férias. E, finalmente, se concentre no que você pode controlar e libere as coisas fora do seu controle. Isso irá permitir-lhe manter em equilíbrio positivo e diminuir os efeitos negativos do estresse em sua vida. Minha dica final para esse assunto: repasse essas informações para sua equipe. Prepare-a para enfrentar situações de conflitos. Até agora, você já entendeu que confronto é ruim e conflito é bom, pois energiza a equipe positivamente, uma vez que permite que todos se expressem sem medo. Você viu que com autoconhecimento, inteligência emocional e fazendo uma boa gestão do estresse, a probabilidade de estar preparado para situações de conflito que ocorrem é muito alta. Então, agora vamos para o passo a passo no manejo de conflito, tomando como exemplo um suposto conflito que tenha ocorrido na sua equipe. O primeiro passo ao identificar ou ser notificado de um conflito é investigar sua veracidade, origem, pessoas envolvidas e suas opiniões. Colha o maior número de fatos possíveis. Isso lhe auxiliará no momento de fazer o manejo do mesmo. A segunda medida a seguir é admitir a existência de um conflito. Cuide das armadilhas de pensar: isso não vai dar em nada, foi só um momento de desabafo, amanhã estará tudo bem, ou outros argumentos que nos fazem negar a existência de um conflito. Pense que um pequeno atrito de hoje pode se tornar o confronto de amanhã. O terceiro passo é investir no diálogo entre as partes divergentes, cuidando para que ambas tenham a oportunidade de expor seu ponto de vista e razões para acreditar que ele é o mais apropriado. Mas aqui vai uma dica. Dependendo da situação, fale com cada uma das partes separadamente e somente após coloque-os no mesmo espaço para conversar. Prepare seus funcionários para um diálogo maduro. Lembre-se das emoções básicas que poderão surgir neste momento. Por isso, evite surpresas. Tá bem, Karina, e se as pessoas não quiserem falar uma com a outra? Excelente pergunta! Tente fazer 5 perguntas para cada uma das partes. O que lhe impede de conversar com a outra parte? O que você perde rompendo definitivamente essa relação? O que acontece se esse conflito se prolongar indefinidamente? Qual é a sua melhor alternativa além da resolução deste conflito? O que precisa acontecer para que você aceite conversar com a outra parte? Essas 5 perguntas são poderosas. Normalmente fazem com que as pessoas reflitam sobre algumas intransigências e percebam que tem mais a perder não conversando com a outra parte. O quarto passo são as alternativas e tentativas de negociação por meio da apresentação de diferentes cenários para iniciar a construção de uma saída colaborativa. Muitas vezes, levará tempo para que as partes compreendam a visão do outro e repensem sua opinião. Você deverá estar atento para eventuais disputas do tipo: eu ganhei, você perdeu. Talvez a melhor saída colaborativa vai prestigiar mais a ideia de um do que do outro. Por isso, você, líder, deverá deixar claro que as decisões não poderão ser de cunho pessoal, e sim aquela que for melhor para a empresa,
para os resultados dentro do cenário e recursos existentes no momento. Uma vez que os envolvidos entrem em acordo, é hora de colocar a solução escolhida em prática e avaliar os resultados. Estabeleça um período de monitoramento e adaptação da solução, caso seja preciso. Confira agora as ações que você pode tomar para prevenir os atritos frequentes. Invista seu tempo em entrevistas no momento da seleção de novos funcionários, escolhendo os candidatos que estiverem alinhados aos valores da empresa. Fortaleça os canais de comunicação interna, estimulando todos os funcionários a compartilharem suas ideias no trabalho. Valorize o dar e receber feedback. Garanta que todos conheçam e sigam os códigos de conduta e ética para coibir comportamentos inadequados entre colegas, líderes e liderados. Não seja e não permita que ninguém da sua equipe pratique bullying, fofocas, assédio moral e outras condutas inadequadas. Esses comportamentos são estupins para surgimento de conflitos e, principalmente, confrontos. Treine sua equipe. Repasse informações que você recebe nos treinamentos comportamentais. Seja um mediador. Não seja o causador de conflitos. Estimule a escuta ativa. Incentive que todos possam falar e não serem interrompidos. Faça a mediação dessas situações. Não apoie a cultura do medo ao erro. Em ambientes onde as pessoas tenham medo de dizer que erraram, normalmente há desconfiança, mentiras e desculpas. Ensine à equipe os procedimentos corretos, acompanhe e, se errarem, não puna. Treine novamente, acompanhe e forneça feedback. Em relação ao erro, mais algumas dicas. Nossa, Karina, quantas dicas! Uau! Isso mesmo! Vamos lá! Em relação à tratativa do erro, entenda o que aconteceu em profundidade. Não venha com uma ideia pronta do que fazer para corrigir. Parta de uma folha em branco. Não foque no erro ou no que foi feito errado, mas sim estimule a pessoa a pensar na solução ou em outras alternativas de ação. Nunca foque na pessoa, mas sim no problema ou nas possíveis causas do problema. Reconheça a percepção do outro do que pode ter acontecido para que o erro ou o problema tenha surgido e peça permissão para contribuir com suas ideias. Nunca leve nada para o lado pessoal, com frases como: "Você sempre faz isso. Você não consegue aprender. Você só faz coisas assim." Entenda que você não é o dono da verdade. Ouça atentamente e entenda o que aconteceu e tenha como foco o que for melhor para a empresa. Para finalizar essa videoaula, quero apresentar o gráfico onde aparecem algumas formas do líder enfrentar situações difíceis, atritos ou outras situações que poderão se transformar em um confronto. Perante um conflito, uma pessoa pode evitar, negando a existência dele ou ignorando. Mas vamos combinar, né? Essa não é a melhor alternativa que um líder pode adotar. Perante esse mesmo conflito, o que faz um líder? Ele enfrenta a situação. Ele conversa com as partes envolvidas, estimula o diálogo, mesmo cientes de que o foco é sempre uma decisão que seja melhor para os objetivos centrais, mesmo que alguém tenha que abrir mão de suas ideias. O ideal é o líder conseguir unificar as ideias das partes, chegando em um consenso. Existem várias maneiras, abordagens e manejo de conflitos. Uma das mais conhecidas é o Grid de Administração de Conflitos, criado por Kenneth Thomas e Ralph Kilman. O método propõe 5 formas de gerenciar conflitos. Os autores do método afirmam que, quando em situações conflituosas, o comportamento de uma pessoa pode ser enquadrado em 2 dimensões básicas. A primeira dimensão, assertividade, identifica como o indivíduo procura satisfazer seus próprios interesses. A segunda, cooperação, aponta a forma como que a pessoa procura satisfazer os interesses dos outros. Esse comportamento bidimensional define os 5 métodos de administrar conflitos, que são competição, acomodação, afastamento, acordo
colaboração. É importante salientar que não existe estilo certo ou errado em relação a qualquer um desses métodos. Cada qual pode ser adequado e efetivo, dependendo do contexto e das personalidades envolvidas. 1. Competição. Ao competir, a pessoa procura atingir os seus próprios interesses em detrimento dos interesses da outra pessoa. É um estilo agressivo, onde o indivíduo faz uso do poder para vencer. A competição aqui pode significar a proteção dos seus direitos, defender uma posição na qual acredita, ou simplesmente querer ganhar. Mesmo sendo um estilo coercitivo, há ocasiões em que o uso da competição é justificável e pode ter resultados positivos. Veja alguns exemplos. Quando ações de emergência, quando não há tempo para a troca de opiniões, quando você está num beco sem saída, numa situação de ou ele ou eu, quando tentativas de diálogo não tiverem êxito e não há mais tempo para novas tentativas, e você percebe que o conflito só tende a se deteriorar cada vez mais. 2. Acomodação. É uma atitude não assertiva e colaborativa. É o oposto de competir. Ao se acomodar, a pessoa renuncia aos seus próprios direitos e interesses para satisfazer os da outra parte. Muitas vezes a acomodação pode ser classificada como generosidade ou comportamento altruísta, uma vez que a pessoa abre mão do seu ponto de vista a favor do outro. A acomodação, quando aplicada no momento adequado, pode trazer bons resultados. Confira aqui alguns exemplos para demonstrar boa vontade de sua parte. Quando é necessário preservar o relacionamento. Quando a questão é muito mais importante para o outro e você tem pouco a perder. 3. Afastamento. É uma atitude não assertiva e não cooperativa, uma vez que a pessoa não se dedica em satisfazer os seus interesses e também não coopera com a outra pessoa. A pessoa coloca-se diplomaticamente à margem do conflito, às vezes adiando o assunto para um momento mais adequado, ou então simplesmente recuando diante de uma situação de ameaça. Apesar de ineficaz, há algumas ocasiões em que o estilo afastamento pode ser adotado. Vejam um exemplo. Uma delas é quando o custo e desgaste de um confronto é maior do que o benefício que o resultado possa trazer. Outra situação é quando os envolvidos considerarem a questão pouco significativa. Também pode ser adotado este estilo quando os envolvidos necessitarem reduzir as tensões e esfriar a cabeça. E, finalmente, quando existir uma real possibilidade do problema sumir sozinho. 4. Acordo. É uma posição intermediária entre assertividade e cooperação. A pessoa procura soluções benéficas e que satisfaçam parcialmente a todos. É aquela situação em que você abre mão de alguma coisa, desde que em contrapartida receba algo em troca que seja de seu interesse. No estilo acordo, você fará concessões, ou então procurará uma solução de meio termo. Vamos ver alguns casos em que esse estilo acordo pode trazer bons resultados. Quando os dois lados têm a mesma força em relação a argumentos, resultados ou impactos. Quando haverá um impacto muito grande se não chegarem a um entendimento. Quando, mesmo que haja impactos ou prejuízos, as perdas puderem ser reduzidas para os dois lados com o acordo. E, finalmente, o último estilo, a colaboração. Nele é adotada uma atitude tanto assertiva quanto cooperativa. Ao colaborar, as partes envolvidas no conflito procuram atuar em busca de uma solução que satisfaça os interesses dos envolvidos. Para que isso aconteça, é necessário aprofundar o diálogo para identificar as necessidades e interesses das partes, encontrar uma solução satisfatória para todos. É um excelente exercício de escuta e criatividade, além da aprendizagem que se tem a partir do entendimento do ponto de vista do outro. Alguns exemplos do uso apropriado do estilo colaboração, quando as necessidades e interesses das partes são imensamente importantes e, por isso, não podem ser ignorados. Quando o ganho é maior com uma posição colaborativa do que se adotarem uma postura isolada. Quando as competências e habilidades dos participantes forem complementares. Você percebeu que não existe estilo certo ou errado? São opções que têm maior ou menor impacto conforme o contexto em que o conflito esteja presente. No próximo impasse em que você estiver envolvido ou mediando, lembre-se desse método. Chegamos ao final
dessa videoaula. Foi muito bom poder compartilhar algumas informações e conceitos. Lembre-se que em qualquer organização haverá pessoas. E onde houver pessoas, haverá emoções. E onde houver emoções, haverá conflitos. Ignorar, diminuir ou colocar panos quentes nas ideias contrárias, deixando o manejo de lado, não é a maneira mais inteligente de lidar com essas demandas. Afinal, é a partir da discordância que se constrói uma empresa em movimento, atualizada e resiliente frente aos desafios do mercado atual. E o papel do líder é fundamental neste processo. Sucesso para você!